Vamos de previsão do tempo, Bárbara. Bom dia, bom início de semana. Bom dia também para os nossos madrugadores, Marta. O morador do litoral sentiu a chuva nessa noite, nessa madrugada. O que vem por aí? Navegação não é indicada, né? Não, de jeito nenhum. A gente tem agora uma série de recados e alertas que são bastante importantes para o nosso início de semana, viu, Marta? Até porque quem mora no litoral e áreas vizinhas sentiu sim a chuva aí na madrugada e vem mais aviso pela frente. Primeiro eu vou explicar o motivo e depois a causa, tá? Vamos por partes. Começando pelas imagens de satélite, que são esse raio-x. É como se a gente tirasse uma foto do alto do céu e mostrasse para vocês como os sistemas estão atuando, tá? Nesse momento a gente vê a formação aqui de um ciclone em alto mar, tá? Embora o ciclone seja uma palavra que assusta muita gente, calma o coração, porque esse ciclone extratropical até é bastante comum aqui na nossa região. Embora ele esteja mais afastado aqui do nosso território, esse sistema ele vai continuar afetando regiões catarinenses, especialmente as mais próximas aqui à costa, tá? E aí já vamos ver a nossa próxima tela para eu explicar para vocês que nas próximas horas a chuva diminui consideravelmente, tá? O pior foi ontem. No fim do dia e nessa madrugada também. Nas próximas horas, tanto o risco de chuva quanto o risco de temporais, ele diminui bastante. Ainda assim, vai ser um dia bastante nebuloso, tá? Alguma chuva muito isolada, muito pontual, pode acontecer sim na Serra, no Planalto Norte, no Grande Oeste. Há alguma possibilidade, assim como na região de Blumenau, tá? Coisa muito pouca. A tendência ao longo do dia é sim que o tempo vá firmando. A gente vê até algumas aberturas de sol no sul, na região da Grande Florianópolis e também aqui na região lá de Blumenau, também no litoral norte de Joinville, lá. E aí, o que entra em cena, tá, gente? Sai a preocupação com a chuva e entra em cena o vento forte, especialmente aqui na nossa faixa leste. A gente está falando de uma média de quanto aqui? De mais ou menos 70 até picos de 90 km por hora. Não quer dizer que vai ficar 90 km por hora em constância. A gente está falando aqui de picos, ok, gente? E é essa faixa que pode ser mais afetada, ou seja, a faixa leste. E aí, com um vento mais forte, o que acaba acontecendo é como se fosse um efeito dominó. O mar acaba ficando mais agitado também. A gente tem risco de ressaca, tá? Não só para hoje, quanto também para os próximos dias, é algo que a gente precisa ficar de olho. Estamos falando aqui de algo em torno de 4 a 5 metros de altura nas ondas, tá? Outra coisa, 5 metros, picos, a gente está falando em alto mar. Mas é claro que esse mar fica agitadíssimo, mar grosso, navegação, nem pensar por esses dias. Quem mora mais para o litoral também precisa de atenção redobrada, tá? E agora vamos dar uma espiadinha nas nossas temperaturas para hoje. A gente está falando aqui, gente, de algo em torno de 21, 23, 25 para quem está mais próximo à costa. Enquanto isso, na nossa faixa oeste aqui, aí a gente vê algo em torno de 15, 14 graus de máximas. Por que vocês estão vendo aqui as mínimas? Porque hoje, diferente do que geralmente acontece, as mínimas vão ser à noite. Marta está chegando na sequência coladinha aqui uma massa de ar frio que vai derrubar as temperaturas. Então a gente tem uma série de avisos importantes. Precisa ficar ligado na Central do Tempo hoje. Daqui a pouquinho eu tô de volta. Oba, a gente quer se programar para a semana. De certo, esse é o frio que o Diego Antunes já sentiu lá em Chapecó. Exatamente, já tô chegando lá. Muito bem. Até daqui a pouquinho, Até. Bárbara. Quem já está de volta? Bárbara Barbosa, bem-vinda novamente, Bárbara. Obrigada, lá vamos. De olho na previsão da semana, a partir de amanhã vai estar mais tranquilo, mas hoje o tempo ainda preocupa bastante, ventania vem por aí, né? Preocupa, porque é o seguinte, Marta, a gente tem uma sequência de eventos que merecem aí a nossa atenção. A gente está falando especialmente agora, para hoje, de vento e mar, tá? A gente vai trazer todos esses recados, mas primeiro eu gostaria de dar uma passeadinha pelos céus de Santa Catarina para mostrar como é que está começando a nossa semana, a última segunda-feira de julho, pelo estado, começando com o Balneário Camboriú, tá com um dia bonito se formando por lá, nem parece que choveu ontem à noite, né? 19 graus nos termômetros. Bom dia, Balneário Camboriú. De lá, a gente dá uma espiadinha em como é que tá Rancho Queimado. Uma certa nebulosidade sim, o céu um pouquinho mais encoberto na Grande Florianópolis Serrana e por enquanto os termômetros anotando
15 graus. De lá, a gente dá um pulo em Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul mostrando esse contraste que a gente tão bem tem falado. A metade da nossa tela é ainda de céu encoberto, a outra metade do tempo querendo se firmar. Por lá nos termômetros, olha, deve estar em algo aí em torno de uns 14, 15 graus. Essa é a média para hoje também, 19 graus, pouquinho mais quente, tão ameno quanto no restante das regiões. Olha, deixa eu contar para vocês que a notícia mais importante sobre a chuva é que o pior foi ontem, tá? No fim do dia e nessa madrugada. Vocês viram aí pelas imagens que a chuva já começou a dar uma trégua. Nas próximas horas, isso vai cada vez mais diminuindo, tanto o risco da chuva quanto o risco dos temporais. Aí, sim, temos ainda muita nebulosidade em algumas regiões, eu diria que especialmente aqui na Serra, no Planalto Norte, algumas áreas do Grande Oeste ainda pode ter uma chuvinha, coisa muito pouca, tá? O alerta não é esse. O alerta para hoje é que por conta da formação de um ciclone, aqui em alto mar, acaba influenciando o quê? Nas regiões litorâneas, tá? Regiões litorâneas, ou seja, estamos falando de mar e também de vento. Vento mais forte, mar mais agitado, vamos entrar em mais detalhes, mas antes eu quero mostrar para vocês as temperaturas de hoje, tá? As temperaturas, elas vão ficar aqui na faixa leste em torno aí de 20 a 25 graus, enquanto que na parte oeste e aí também na serra, a gente está falando de um pouco mais de frio, sim. Os termômetros não passam aí dos 14, 15 graus. E aí vocês me perguntam, por que tem as mínimas aqui, sendo que geralmente as mínimas acontecem nas primeiras horas do dia, porque hoje vai ser diferente. As mínimas vão acontecer à noite, com a entrada de uma massa de ar frio que acontece aí no decorrer da tarde. A gente está vendo alguma coisa aqui em torno de 6 a 8 graus. Aí tem também as regiões aqui de Florianópolis, Itajaí, Joinville, um pouquinho mais ameno, uma sensação de mais conforto térmico, algo em torno de 13, 14, 12 graus em Blumenau, tá? Agora vamos voltar para os nossos avisos, porque a Defesa Civil emitiu um alerta para a chegada desse ciclone extratropical que eu falava para vocês em Santa Catarina, tá? O litoral, ele deve ser impactado por ventos intensos, mar agitado, risco elevado de estragos nos próximos dias, principalmente na região sul. É por isso que a gente vai para lá conversar com o Marcos Matildes, que traz todos os detalhes para a gente. Marcos, é contigo. Bom dia, Bárbara, bom dia, Marta, bom dia a todo mundo que acompanha a nossa programação aqui no SC no Ar. Pois é, nós temos esse alerta emitido pela Defesa Civil, esse alerta foi emitido ontem por causa da chegada desse ciclone extratropical. Ventos intensos, mar agitado, ressaca, riscos de problemas também relativos a essas ocorrências meteorológicas. Então a gente tem que ficar bem atento. Quem vai pegar a serra, por exemplo, né, pegar a estrada da serra aí, tem que ficar atento. Quem vai ali na Serra do Rastro, Mirante da Serra, regiões aí de Bom Jardim da Serra, São Joaquim, também Painel, Lages, Lauro Miller. Essa região, muita atenção, justamente por causa dessas condições meteorológicas. Mas, especialmente, aí a gente fala dos ventos e também da ressaca, do mar, né? Olha, entre segunda e terça, vamos falar de vento, né? As rajadas de vento ganham força e elas podem alcançar velocidades que ultrapassam 80 km por hora. Esses os picos, né? A média de vento no litoral é de 40 km por hora, mas tem chegando aí, né, alguns picos de 60, 70 e aí o pico máximo de 80. Essas ocorrências, elas são principalmente aí na região da Grande Florianópolis e também na região do litoral sul do estado. Principalmente na área costeira, claro, que vai ter essa intensidade de vento maior. A gente tem aí risco de estelhamentos, quedas de galhos de árvores, também danos à rede elétrica, tudo isso a gente tem que ficar muito atento. As pessoas que vão circular por aí, evitar, né, ficar perto de árvore, perto de muros, caminhar perto dessas estruturas, porque isso pode acabar caindo. Árvores, postes, placas também, isso é perigoso para quem está circulando por aí. Quando a gente fala de mar, as previsões de ondas são de 4 a 5 metros de ondas na costa, principalmente aí, então, claro, aí nessas cidades que a gente já citou aí da região da Grande Florianópolis, litoral sul. No litoral norte, o tamanho das ondas aí é um pouquinho menor, né? Pode chegar aí a 3 metros, mas aqui no litoral sul de 4 a 5 metros, com picos de 6 metros de altura dessas ondas. Então a gente também tem que ficar atento a isso.
Não é recomendado nenhuma atividade marítima, nem pesca, nem atividades esportivas, e as condições do mar aí, claro, é um risco alto em relação às condições marítimas aqui, por causa desse ciclone extratropical que chega na nossa região. Então, a gente tem que ficar, claro, muito atento a isso. E esses alertas, eles seguem cores, né? Cores laranja, amarelo, vermelho. Essas cores aí vermelhas, elas ficam aqui no nosso litoral sul do estado e também depois aí vai progredindo em relação, vai chegando a laranja e depois vai amenizando conforme isso vai entrando aí para o nosso território de Santa Catarina. Vale lembrar, para a gente finalizar, as pessoas que querem receber esse tipo de aviso da Defesa Civil podem cadastrar o CEP por SMS pelo número 40199. 40199. E o número da Defesa Civil, 199, número do Corpo de Bombeiros, 193, sempre à disposição de quem precisar com alguma ocorrência aí por causa do ciclone extratropical. Bárbara, Marta, com vocês aí do estúdio. Marcos, eu vou aproveitar a tua participação, muito bem explicada, por sinal, para contar para a gente um pouquinho como é que está o tempo aí atrás. Eu estou dando uma espiadinha, parece que tem um pouquinho mais de nuvens, quer sair um solzinho? Conta para a gente como é que está aí no sul do estado. O Léo Martins vai mostrar para a gente aqui. A gente está na região do bairro Próspera, é uma região alta da cidade aqui, e a gente está apontando a nossa câmera para a região central da cidade. A gente está vendo aqui que o dia está com um sol querendo sair, mas ainda tem a presença de nuvens. O clima tá bom, tá? Tá 18 graus, começou amanhã aí com esse clima, que é bem diferente dos últimos dias, que estava um frio muito mais intenso aqui na região sul do estado. A gente consegue ver até um pouquinho da serra, olha lá, o sol batendo na nossa região da serra, tá muito bonito esse visual aqui que o Léo Martins mostra pra gente. Marcos, obrigada. Manda um abraço para o Léo, agradece as imagens. Bom dia para vocês aí do sul do estado com essa linda imagem e vai firmar ainda mais o tempo, especialmente aí no sul, na Serra Catarinense, nos próximos dias. É por isso que agora a gente já passa para a próxima tela, para eu mostrar para vocês já como é que ficam os próximos dias em Santa Catarina. Esse aqui é o nosso mapa de terça-feira, percebe só, sol de norte a sul, de leste a oeste, um pouquinho de nuvem sim. E por que isso acontece, tá? Tem uma massa de ar frio, aquela que vai derrubar as temperaturas hoje à noite, ela acaba se instalando, ela limpa o tempo, estanca a chuva e a gente vai ter uma terça-feira de dia bastante seco, tá? Mas não encerra os alertas que a gente já está comentando, já está começando a falar hoje. O mar segue agitado, os ventos mais fortes também para amanhã, embora no céu as coisas já estejam mais ajeitadas, tá? E aí as temperaturas prepara para a friaca de amanhã. O Marcos falou que estava com certo conforto térmico lá em Criciúma, no sul do estado. Mas para amanhã derruba de novo. Isso já começa a acontecer agora à noite, tá? Prepara bem o casaco porque o frio intenso vem com tudo. O dia começa gelado em praticamente todo o estado, mas o destaque, claro, para a região serrana, amanhecendo com quase 0 grau. Se a gente for pegar aqui o Grande Oeste, 2, 3, 5 já no início do dia, enquanto que o nosso litoral de 7 a 10 graus, tá? E aí, falando nas máximas, percebam vocês que a gente só tem uma região que passa dos 20 graus, que é Joinville. O restante, abaixo disso, 18, 19, com destaque aí, por exemplo, para Joaçaba, para Caçador, onde os termômetros ficam na casa dos 13, 14 graus, tá? Dito tudo isto, repassamos o recado, tanto de hoje, os recados de amanhã, Marta, e aí é importante falar que a ressaca marítima, principalmente, ela é algo que costuma durar um pouquinho mais. Então, amanhã a gente mantém esse alerta, mas é muito provável que na quarta-feira a gente ainda tenha algum rescaldo, algum resquício. É bom para a gente ficar de olho. O tempo começa a firmar, mas a gente tem avisos importantes aí no vento e também no mar. A gente espera já, então. Daqui a pouquinho. Valeu, até mais. Bárbara.